Agora, aqui no programa Militão e Militão, é hora da gente falar sobre consultoria financeira. E quem está conosco é o contabilista e advogado Jair Ancioto, do Escritório Patriarca. Como vai, Jair? Tudo bem? Bem, obrigado, Marcelo. E você, como vai? Tudo tranquilo. O Jair já esteve algumas vezes no programa falando sobre consultoria, inclusive na área tributária, né, Jair? E dando continuidade, hoje, como é que atua, então, o Escritório Patriarca nesse ramo de consultoria financeira? Marcelo, eu sempre bato muito em cima desse assunto, porque o problema nosso da crise de hoje, nós falamos muito em crise, né? Inclusive pegamos agora nessa semana o maio em relação, o consumo de maio em relação ao maio do ano passado caiu para que 9 ou 10%. É muita coisa, né? Então você vê que a crise não está aí só no papel e só politicamente falando, ela existe, né? Então o escritório baseado nisso também, então nós temos agora, montamos uma equipe de consultoria financeira para os clientes, para quem, não só para clientes, mas para os empresários, especialmente para os pequenos empresários, médios empresários, né? Que têm a dificuldade com o problema de controle financeiro. Hoje, volto a falar sempre, muitos empresários não sabem quanto custa o produto dele. Ele vende por um preço e não sabe quanto custa realmente. Às vezes está no prejuízo. Né? Está no prejuízo. Muitos empresários não sabem quanto que a empresa dele custa por mês. E ele mistura o dinheiro dele com o dinheiro da empresa, ele não sabe quanto ele retira por mês, quanto que é a retirada dele pro labore real dele para sustento da família. Então, isso aí é uma coisa que eu friso muito isso, porque há uma necessidade do empresário hoje ter essa consciência de ter as suas finanças controladas. Porque se ele não tiver, diante de uma situação dessa, ele vai à bancarrota. Não tem jeito. Né? Não tem, Marcelo, porque se ele não tiver o controle, se ele não sabe qual é a margem de lucro, qual é o markup que ele tem dentro do produto dele, ele acaba se perdendo. O quanto que é o custo da casa dele, não sabe quanto é o custo da casa dele. Ele vai pegando dinheiro, vai pagando conta da casa dele, do apartamento, dos filhos, etc. Ele não sabe o quanto a casa dele está custando para ele. Para a empresa, não é para ele, é para a empresa. O dinheiro sai da empresa. Sai da empresa, é a única fonte de renda. Então ele descapitaliza a empresa muitas vezes em benefício próprio e esquece do lucro na empresa, que a empresa tem que dar lucro. É verdade. Ninguém pode trabalhar, pagar para trabalhar. As pessoas têm que ter lucro. Toda empresa, o objetivo é lucro. Você pode ver os investidores aí. Você vai nos investidores, só vai investir na empresa porque ele pega o balanço daquela empresa e vai verificar a situação financeira dela, qual é o lucro que ele vai ter para comprar as ações daquela empresa. No mercado imobiliário, de ações. E uma empresa que está no prejuízo praticamente vale nada, né, gente? Não vale nada. Não, aí não vale mesmo. Nível de endividamento. Outra coisa também que a gente faz nesse trabalho nosso, no escritório, estamos aí trabalhando, fazendo para os clientes enxergar qual é o nível de endividamento que ele tem. Tá. Porque você está com uma empresa, você está trabalhando, pagando, aí ele faz um empréstimo para cobrir outro. A empresa muitas vezes, aí começa a ver a contagem de juro, quanto ele paga de juro por mês. Às vezes ele não sabe disso também. Porque ele pega um empréstimo, clientes que estão pessoas, empresários, que muitas vezes se submetem até que fazer duplicatas sem lastro para poder descontar em banco para fazer dinheiro. Isso entra até numa outra esfera complicada, que até é criminal. É ilegal fazer isso? Ilegal, totalmente ilegal. Aí o que faz? Eu já vi também, muita gente fazendo isso. Faz, hein? Aí muitas vezes até o cliente, o comprador daquele contribuinte, daquele empresário, recebe uma ordem de protesto do banco. Mas eu não comprei nada, eu não devo nada para essa empresa. Porque a duplicata sem lastro, duplicata sem nota, duplicata fria, digamos assim, né? Que pepino, hein? Marcelo, isso é um grande problema hoje nos bancos, grande problema hoje nos empresários, é usar desse artifício. Esse artifício, ele vem corroer muito mais ainda as finanças da empresa, ele corre muito mais risco ainda de sofrer ações de danos morais, ação criminal. Ele acha que é uma saída rápida, mas... financeira, mas era custosa depois. E isso reflete muito. Nível de endividamento dele, vamos lá ver quanto que ele pode dever na empresa, quanto que ele pode. A situação está complicada, vamos achar solução, apresentar para esse
comerciante, para esse industrial, para esse empresário, qual é o caminho que ele deve tomar. Essa é a nossa função hoje. Para ele não pagar para trabalhar e remodelar a empresa dele, mostrar tecnologias novas que existem para controle de estoque. Olha, eu posso dizer para você que pequenos empresários, 80% não sabe o que tem na empresa dele de estoque. Não conta o estoque que ele tem lá. Que barbaridade, hein? É grande, o nível é grande. Ou seja, demonstra desorganização absoluta. Né? E esse é o trabalho que nós estamos fazendo dentro do História Patriarca, tem uma equipe para isso, mostrar para esses empresários o quanto que ele está ganhando, o quanto que ele está gastando, o quanto que ele está devendo, o quanto que ele poderia dever. Pode ser menos do que... Pode dever, pode ser menos. Qual é o caminho que ele pode tomar? Porque tem situações, Marcelo, que quando ele trabalha com o caixa rotativo, ele está antecipando venda. Ele pega dinheiro, isso chama-se antecipação de vendas. Pegando o dinheiro antecipado, que é o desconto. Quando ele chega no limite de um endividamento para frente, ele passa a mexer no lucro líquido dele. Ele não está antecipando venda, ele está antecipando lucro líquido. Aí nós vamos detectar qual é a margem de lucro líquido que ele tem na empresa. Se ele tem 5% de margem de lucro líquido, ele utilizando essa reserva dele, quanto tempo ele vai demorar para pagar essa dívida? Porque já não é mais giro. Ele vai mexer numa reserva. E nessa reserva, aí que ele entra o problema dele de falência. É quando ele começa a mexer no lucro líquido. Às vezes ele tem 5%, às vezes tem 10%, às vezes 20%. Então ele tem que primeiro saber qual é a margem de lucro líquido, de contribuição que ele tem. Quando mexe muito, está perto de quebrar. A partir daí, se ele começar a mexer no lucro restante, na sobra do dinheiro, é aí que ele entra, começa a se afundar e ir para a bancarrota. Não tem jeito. Como está acontecendo com muitos, né? Não é, Jair? Fechamento de empresa, né, Marcelo? Aliás, adianta procurar vocês quando já está quebrado? Pelo menos, vou dar um caminho se... Mas o bom é quando... prevenir. Não é? A prevenção hoje, eu sempre falo, a gente vai no dentista, a gente vai no médico do coração, vai tudo para tentar fazer o trabalho de prevenção. O empresário também tem que fazer o trabalho de prevenção, antes de quebrar a empresa. Aí tem que fazer muitos problemas, criar novas empresas. Aí é muito complicado recomeçar, né? É verdade. Mas vai ficar aquela dívida lá, fica lá a vida inteira. O problema é que ele não vai se desvencilhar da dívida. É verdade. Pode continuar de uma maneira diferente, mas aquela dívida já está efetivada. E fica também no mercado todo mundo com aquela impressão ruim, né? Fica porque... Cara, se deixou quebrar, tal. Aí, até o próprio alto astral dele, né, até o próprio... ele entra em choque, a dignidade dele, digamos assim, até o conceito dele entra em choque, porque, poxa, mas eu sou incompetente. Ele entra em baixo astral, porque, aí os amigos, os clientes, não soube cuidar da empresa dele, quebrou. Então, cria um complexo de inferioridade muito grande nesse empresário, porque dentro da comunidade, dentro do círculo dele, é como se ele não tivesse administrado bem, falta de administração, falta de cuidado, falta desses controles. Exato. No controle financeiro, então, até mesmo a retirada se determina. Até mesmo a retirada ele determina, ele tem situações que ele não pode ter. Eu vou retirar 10 mil da empresa. Mas a empresa às vezes não comporta, às vezes comporta tirar 8, tirar 5. Ele tem que também olhar o nível de vida dele também, muitas vezes, em épocas difíceis, baixar o seu nível de vida, o seu padrão de vida. Tomar a decisão. Às vezes eu tenho um carro que custa 200 mil reais, ele está devendo 200. Mas por que fica com um carro de 200? O carro paga a dívida. Pois é, mas não quer desfazer do carro. Que coisa, não quer desfazer. Prefere fazer uma outra dívida para pagar essa, pagar juro, que numa dívida de 200 mil ele vai pagar aí pelo menos 5, 6 mil reais de juro. E não desfaz de um carro, que ele podia ter um carro de 25 mil reais, 30 mil reais. Funciona para a mesma coisa. Mesma coisa. É temporário. Ele tem que entender que situações são temporárias, não são eternas. Nada de eterno. Então, quando ele conscientizar disso, e ele vê que ele tem que abaixar, como uma forma assim bem usada,
baixar a bola. É isso A mesmo. gíria ainda, tem que baixar a bola. Mas depois ele volta a crescer, ele volta a ser o que ele era antes. Se ele tomar um vinho de 200, 300 mil, passa a tomar 20, 50 reais, pronto, vai. E O hoje vinho é o acha, mesmo. né? E acha. E o vinho é o mesmo vinho, a diferença está no status. É verdade. Jair Ancioto, muito obrigado. Só lembrando, o Patriarca fica... Na rua Minas Gerais, no edifício Palácio do Comércio, no 5º andar. Obrigado, Jair. Grande Londrina abraço para Centro. você. Obrigado, um abraço, Marcelo. Ok.